Aí, Edmundo, eu vou falar sobre esse assunto, porque o alvo do Vasco hoje, né, não é mais Coutinho, não é mais Oscar. Esses jogadores virão se for uma oportunidade de mercado. Agora é o Matheus Pereira, mas ele é alvo, olha aí, ó, de Vasco, Palmeiras, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. A notícia que sai aí nas mídias, né, Edmundo? O próprio Nicola falou um pouco disso, estava na UOL, se eu não me engano, na Bola VIP, é que o Vasco estaria disposto a dobrar a média salarial, passar para 1 milhão para conseguir contratar um camisa 10. E o Matheus Pereira seria um dos alvos, né? O Matheus Pereira, eu confesso que eu não conhecia direito antes de ser especulado em algumas equipes. Olhei alguns vídeos, vi um pouco da carreira dele e o estilo de jogo. Ele é um jogador que joga tanto pela ponta quanto pelo meio, canhoto, chuta muito bem de fora da área e arma jogada. Ele é um cara que encaixaria muito bem e é jovem, se não me engano, tem 26, 25, 26 anos de idade. Aí, Edmundo, aquela parada que a gente falou, né? Não tem como você trazer um jogador de qualidade boa, principalmente um camisa 10, sem gastar um pouquinho mais, cara. Você não vai trazer um Oscar por menos de 1 milhão por mês. Você não vai trazer o Coutinho por menos de 1 milhão por mês. Rames Rodrigues, Isco, que falaram muito, né? Então, assim, não tem como, né, Edmundo, a gente falar, vai ser sempre até 500 mil para trazer um cara de qualidade, como é o Matheus Pereira, pelo que eu tô vendo. Nenhum desses que você citou aí viria pelo teto salarial que o Vasco propõe, né, de 500 mil. Mas, assim, Zé Colmeia é um dos vascaínos mais fanáticos que eu conheço, é bem informado, então é possível, sim, que a 777, o Paulo Brax, estejam com dificuldades para contratar essa cereja do bolo. Mas eu estou aqui em São Paulo, todo mundo sabe disso, e aí eu encontrei o Eric Johnson, que é um dos mais fanáticos, mais apaixonados vascaínos que eu conheço. Engraçado, quando eu falei de alguns nomes, né, e posso até exemplificar, de Maria. De Maria foi o que ele mais gostou. Ramos Rodrigues, Isco, Di Maria, Oscar e Felipe Coutinho. Ele falou o seguinte: falou, cara, a gente já viu essa história se repetir algumas vezes. Trazer jogador em final de carreira, ele vir meio que se aposentar naquele time ali e não produzir. Então, se for para trazer um craque, que traga um craque jovem. Eu falei, pô, mas aí eles fizeram sentido ao contrário. O nosso craque eles venderam, e até venderam barato, que é o Andrei Santos. Mas, enfim, isso já aconteceu. Ele falou, cara, eu vou com o Marlon Gomes. Eu dou mais moral para o moleque, sei lá, invisto num zagueiro e dou a camisa 10 para o Marlon Gomes, faço dele um novo Edmundo. Ele até brincou assim. E eu falei, cara, o pior é que eu concordo com você. O problema é que tem uma torcida gigantesca por trás que está carente de um ídolo, carente de um grande nome que ela possa bater no peito e falar: eu vou a São Januário para ver fulano. Não. Coisa que aconteceu durante todos esses 124 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, são opiniões muito diversas, muito diferentes, né? E que eu, engraçado, eu tenho uma tendência a concordar com ele, mas para isso o time tem que estar forte e competitivo, para que o time consiga as suas vitórias, para que o Maurício Barbieri tenha a paz e a tranquilidade para trabalhar e os meninos brilharem. Então, mais do que a cereja do bolo, e aí eu gosto da SAF, porque a SAF não mete os pés pelas mãos, não tem a cobrança de quem o elegeu. Ele chegou ali e comprou. Ele tem um dono lá que está pouco se lixando para as pressões internas, entendeu? Tem ali um trabalho, um pensamento, um foco, que vai ser um planejamento que vai ser respeitado. Então, o nome do Matheus Pereira, se ele está sendo pretendido por tantos times, valor ele tem. Não é um João Ninguém, né? Então, cara, tomara que o Vasco consiga e que ele jogue, né? Porque não adianta também contratar jogador de nome e o cara chegar aqui e não jogar. Entendeu? A gente, atleta, só para, eu parei, o Zico parou, o Roberto Dinamite, o Romário, só para, porque
porque o corpo não aguenta. Então, quando você dá uma sobrecarga num corpo já cansado, as contusões são gigantescas. E aí você vai vivendo, convivendo com aquilo ali, você desiste. A tendência é que você pense em parar. Então, cara, eu prefiro que seja jovem, para trocar por miúdos. Até porque, voltando, Oscar, Coutinho, excelentes jogadores. O Coutinho, principalmente, eu acho que se voltar, vai querer jogar muito com a camisa do Vasco para entrar ainda mais para a história do Vasco, né? Saiu muito jovem daqui. Eu também apostaria no Matheus Pereira porque tem 26 anos. Então, ambos eles voltando para o Brasil seria um pouco de uma aposta, não tem jeito. Só para recapitular: o Matheus Pereira, 26 anos de idade, jogou no Sporting B. Depois foi para o Sport, aí foi emprestado para o Chaves, depois Nürnberg, West Brom, West não sei o que lá, que nome Brom também, e o Al Hilal, que ele está hoje. E ele está entrando na justiça para tentar rescisão contratual. E hoje a situação é a seguinte: as equipes, todas elas, tirando o Corinthians, estão esperando a rescisão. O Corinthians já foi no Al Hilal para tentar o empréstimo, meio que para tentar tomar a frente e falar assim: peraí, ó, você pode não perder o jogador de repente. Você me empresta ele já vem para cá, joga durante esse ano aqui no Corinthians e vocês vão negociando com ele, porque a vontade do jogador é voltar para o Brasil. Ele já deixou claro que ele quer voltar para o Brasil e está pedindo porque ele tem 3 meses de salários atrasados. De repente, a negociação do Corinthians pode ser boa para o Hilal, mas se sai uma rescisão, aí ele está livre, ele negocia com o clube que ele quiser diretamente pelo salário. Então, vamos esperar. Eu vou trazendo notícias para vocês. Estou vendo que o pessoal está perguntando qual que é o camisa 10. Eu acho que é importantíssimo ter o camisa 10, mas hoje você olha para o elenco do Vasco, a parte mais carente é a zaga. Precisa de 1 ou 2 zagueiros. Eu traria 2, mas é claro que mais urgente 1 para jogar do lado do Léo Pelé. Tem o Bambu na reserva, tal, tem alguns que já ficaram da Série B, outros da base, mas eu acho um pouco arriscado. Eu traria 2 zagueiros. Estão até falando do goleiro, né? O Léo Jardim pode chegar aí, etc. Mas isso pelo menos é uma posição que para mim está resolvida com o Ivan e tem bom reserva até. Então acho que seria a zaga mais importante que o camisa 10 construtor. Mas aí o Vasco parece que vai atrás de um goleiro, de um zagueiro, um camisa 10 e também um jogador de ponta e talvez um atacante aí nesse meio do Carioca até chegar ao começo do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá mandando. O Bismarck mandou aqui, chama o Zé Comé para participar da live. Vou chamar um dia, pô. O Zé Comé é gente boa, né, cara? Pelo menos eu não o conheço. Você conhece, né, Edmundo? Conheço. Eu não o conheço, mas eu chamo com o maior prazer, cara. Claro, o Edu já me passou uma vez o contato dele aí. Vamos ver, a gente conversa com ele um dia aí, pessoal, também. Um ponto esquerdo, o Valdir tá mandando. Mas também não é urgente, né, Valdir? Porque eu acho que ponto esquerdo até o Vasco tem, inclusive, por exemplo, Figueiredo pode jogar na ponta esquerda se quiser, né? Além de estar sendo volante. Egnaldo. Com a chegada do Pedro Raul, o Egnaldo vai ter que jogar pelo lado. O lado Sim. direito vai jogar o Orellano. E Orediano é o lado direita. esquerdo vai ter uma concorrência. Gabriel Peck, Egnaldo. Eu não gosto desse estilo de jogo, tá, Gui? Esse jogo posicional, que você obriga os pontas a correrem atrás dos laterais, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de um esquema que você dê liberdade de expressão, que o jogador possa se movimentar. Mas, no geral, né, ali pelo lado esquerdo é o lugar que vai ter uma disputa mais acirrada, pelo menos nesse primeiro momento, porque o Orediano vai ser titular, Pedro Raul vai ser titular. E aí, quem seria o terceiro jogador do ataque? Seria um meia? Seria um Marlon, que chega um pouco mais? Ou seria Gabriel Peck, Egnaldo ou o próprio Figueiredo? Então, sim, é uma dor de cabeça boa. Quando a gente começa a esboçar, você tem razão. Do meio para frente, principalmente depois da chegada do Jair, o Vasco está escalado. Aí quem performar, quem jogar melhor, vai ser o titular. Mas do meio para trás, né, com exceção das laterais, que chegou o Pumita e o Picon, a zaga, meu filho, não é certeza de que ela está pronta. Ela está pronta para poder encarar um campeonato tão difícil como é o brasileiro. Na zaga. E assim, eu gosto do Léo Pelé, acho que ele será titular. Mas por que eu falo de 2 zagueiros? Vai precisar de alguém para jogar com o Léo Pelé.
E não pode contar 100% com o Léo Pelé. O campeonato, vão ter vários campeonatos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. A gente tem que pensar em lesões. Então, eu acho assim, o Vasco precisa de 2 zagueiros, na minha opinião. Mais que o camisa 10, né? O pessoal tá reclama bastante do jogo contra o River, por exemplo. O Nenê vai jogar até o fim do Carioca. Foi uma renovação já sabendo que ele não vai ficar. É muito difícil a renovação do Nenê, na minha opinião. Ele não vai aguentar o estilo de jogo, né? O jogo um pouco mais veloz, é um pouco complicado para ele, não ter jeito, apesar de ter muito talento e estar em forma. Tá? A gente percebe isso, que ele está se esforçando, etc. Mas aí tem o Alex Teixeira, no camisa 10, ali que pode, de repente, jogar. A gente não sabe como vai ser, está fazendo a pré-temporada com a equipe. E tem o Marlon Gomes também, que está jogando muito na seleção, inclusive. Então, ali é uma posição, né, que dá para você esperar o Campeonato Carioca, por exemplo. A zaga já não. A zaga eu acho que tem que, o mais rápido possível, reforçar. Eu acho que é mais urgente do que um camisa 10, como todo mundo pergunta, e muito. O André Gomes e o Wallace falam do Lucas Veríssimo, né? Parece que o Benfica queria emprestá-lo, etc. Seria uma oportunidade de mercado por conta dessa vontade de emprestar o jogador. Seria uma boa aí para o Vasco, Edmundo, o Lucas Veríssimo? Uma ótima. Pelo menos quando saiu aqui do futebol brasileiro, quando jogava no Santos, era um craque. Um craque. Jogadorzaço. Então, seria uma excelente contratação. Eu falo para você, tenho experiência. O futebol vai dando oportunidade, vai aparecendo, porque um clube como o Benfica, ele precisa ganhar todo ano, né? Tem lá uma disputa com o Porto. Ano passado, quem ganhou foi o Sporting, mas ele não pode parar no tempo. E aí, o cara não deu certo lá, compra outro, vende esse, empresta e vamos, e segue. Né? Os clubes da Europa são mais habituados com a perda, né? Com perder um dinheiro de investimento. Entendeu? Eles são geridos por empresas e entendem que perder faz parte do plano de negócio. Então, posso que seria excelente, mas, de novo, acho que outros clubes ficariam interessados e ele gostaria, talvez, de voltar para o Santos. Então, assim, tem tudo isso, mas vale a pena. Eu acho que o Vasco hoje pode e deve ir atrás, buscar informação para ver se ele tem condições de contratar. Já entrou, parece que tem alguns times, né? O Santos, o Corinthians, o São Paulo também estava consultando aí o jogador, mas acho que seria uma ótima também e uma posição que seria maravilhosa a chegada dele por conta disso também, né? De repente, aliás, quem que mandou aqui? Deixa eu ver, o Edinho, se eu não me engano, que o empresário desmentiu. Mas isso aí é aquela coisa, viu, pessoal? A gente nunca vai saber se é verdade ou não. Por quê? Um empresário, uma coisa que vocês têm que saber, isso é fato, isso vai acontecer. O empresário nunca vai chegar a público e falar assim: não, realmente, ó, o Benfica tá doido para emprestar o Veríssimo, porque tá meio mal lá, o técnico. Isso não vai acontecer, gente. O técnico, o empresário, o técnico, a gente nunca vai falar isso para a mídia. Isso são coisas que alguns jornalistas vão pegando, informações, colhendo, de repente o próprio agente fala: ó, acho que os caras querem emprestar ele aí, hein? Mas, ó, não fala para ninguém. Muitas notícias são dadas dessa forma. Então, nunca que você vai ver um agente, é lógico que é a obrigação do jornalista ele pegar e falar assim, ó, falar com a gente, falar com o jogador e falar com a fonte dele, que de repente, né, normalmente ele não vai citar quem é o cara que passou a informação. Mas você nunca vai ouvir um cara falando não, a gente realmente quer emprestar ele, não quer mais ele. O Corinthians não fala isso nem do Luan direito, apesar de ser uma coisa evidente. No Corinthians não chega publicamente e fala, o Luan a gente quer emprestar aí. Não, vai falando nos bastidores. Então, isso é uma coisa que é fato. O Barreto tá mandando aqui, ó. Fala do Aguinaldo. O que você acha do Aguinaldo? A gente até falou um pouquinho dele aqui. Você acha que ele é um cara que pode ser titular ou demora para ficar pronto ainda, Edmundo? Qual que é a sua percepção sobre ele? Eu vi jogar umas 3, 4, 5 vezes. Eu acho que ele é um diamante bruto, precisa ser lapidado. E acho que isso é um dever, uma obrigação do técnico ou do seu staff, né? Tem muita gente trabalhando nos clubes e pouca gente imbuída desse objetivo que é lapidar um jogador. O que eu estou dizendo?
O Ignaldo tem todas as valências. Ele tem velocidade, ele tem bom chute, né? Assim, eu digo em termos de potência, não de direção. Ele tem drible e ele é muito jovem. É natural que você ainda peque nas tomadas de decisão. Mas, cara, tem que ter um profissional que acelere esse processo. Como aconteceu comigo, cara. Eu conto isso aqui direto. Fui maior venda do futebol brasileiro. Hoje, dinheiro de pinga, né? Tem gente que ganha isso hoje por mês. 1.800.000 dólares era o meu passe. Foi o meu passe. Tinha feito uma temporada espetacular com a camisa do Vasco da Gama. Quase nós fomos campeões brasileiros. Era até merecido que a gente fosse. Fomos campeões carioca invicto, né? Aquele grande título que eu ganhei ao lado do meu ídolo Roberto. Enfim, eu cheguei aqui no Palmeiras, o preparador físico bateu no meu ombro e falou: Edmundo, fica chateado comigo não, mas tu finaliza muito mal. Eu falei para ele: o Carlinhos Neves, o que eu preciso fazer? Eu falei: vou te pegar todo dia pós-treino, de 10 a 15 minutos. Aí, cara, simples. Sinuosa, chuta cruzado. Sinuosa, chuta cruzado. Um menino pega os meninos da base ou os jogadores mais jovens, cruza 10 bolas da direita de primeira, 10 bolas da segunda de primeira, 10 bolas dando 2 toques. Sabe por quê? Essas repetições? Porque essa chance aparece no jogo. E você tem que estar preparado para quando a bola vier, você saber o que você vai fazer com ela. Ataca a bola, sabe? Não espera a bola chegar até você. Ataca. Enfim. Então, isso eu sinto muita falta, sabe? O técnico quer vir, quer trazer 2 auxiliares, 3 auxiliares, meu filho, Nem fala com o primo. jogador normalmente, né? Tem alguns, né? E nem fala com o jogador, alguns técnicos, às vezes. E aí auxiliares, mas na prática, no dia a dia, eles não fazem esse trabalho. Eu já conversei com alguns e eles dizem: não, mas o jogador hoje, quando dá o apito final, ele sai correndo porque quer fazer tatuagem, porque quer ir para o videogame, porque quer ficar fazendo selfie. Enfim, cara, se o atleta não faz pós uma coisa que é para ele, quem perde é ele. Esse é o primeiro ponto. Mas se você vê uma possibilidade do potencial daquele cara melhorar, você tem que incluir isso dentro do treinamento. É simples, cara. O futebol não tem muito segredo, não. É bem simples. É mais simples do que andar para frente, sabe? Por que você acha que não fazem, Edmundo? Cara, porque às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem a preocupação de melhorar um jogador, às vezes o jogador é marrento mesmo, que não aceita, entende isso como crítica, às vezes é muito culpa do pai do empresário, que acham que o jogador já estão pronto e que são melhores do que todos os jogadores do mundo. Tem uma série de fatores. Mas acho que isso, Gui, na minha modesta opinião, assim como o profissional joga no 3-5-2 e aí esquece qualquer time, o sub-19, o sub-20, sub-18, sub-15, todo mundo tem que jogar dessa forma. Entendeu? Isso tem que ser um padrão do clube, imposto pelo presidente, por quem paga de verdade a conta. E acho que o Vasco é que tinha. O Vasco. Você está falando aqui do Vasco porque é do Ignaldo, né? A gente está falando do Ignaldo. Esse profissional ele tem que ser do Vasco. Não pode ser do Barbieri. Esse tem que ser um profissional fixo. Entendeu? Que rode todas as categorias, o principal de todas as categorias, para observar erros, falhas. Por exemplo, eu jogo futevôlei, né? Eu tenho vícios que eu trago do futebol. Então, eu tenho mais dificuldade de evoluir. A minha filha nunca jogou futebol, foi fazer, ela bate bem com a direita, ela bate bem com a esquerda, ela dá um ombrinho, dá outro ombrinho, porque ela não tinha vícios. Então, quanto antes você tirar o vício do atleta, mais você vai fazer ele evoluir. Quem vai ganhar com isso? O próprio técnico e o clube. Que a performance dele melhorando, o atleta vai ser vendido mais caro. Só que
as gestões no Brasil, né, por isso que eu gosto da SAF, a gestão brasileira, o modo de fazer futebol no Brasil, o presidente ele tem que ir na CBF para arrumar dinheiro, tem que ir na FERJ para ver a tabela do campeonato, ele tem que fazer reunião com conselheiros, ele tem 500 mil coisas para fazer, tem que arrumar dinheiro, tem que arrumar patrocínio, tem que falar, ele tem 500 mil coisas para fazer, que isso passa despercebido dentro de um mandato de 3 anos, entendeu? Sim. Por que eu vou investir num menino de 10, 12 anos se quando ele tiver 18 eu já não sou mais o presidente? Porque as pessoas pensam muito em si próprio, não pensam no todo, não pensam no melhor para o grupo, para o time, de um modo geral. Sabe? Se você conversar com a maioria dos dirigentes do Brasil, todos são muito gente boa, muito bem intencionados. Mas a arte de fazer política, sabe, te inibe de fazer ações pertinentes que vão melhorar o seu time como um todo.